Muito bom dia, produtor rural. Bom dia, dona de casa. Muito bom dia, Brasil. Estamos iniciando mais um programa de frente com Irlan Lazo na melhor sintonia da cidade. Rádio 104 FM Novo Som, a rádio que faz toda a diferença na comunicação. Gente, hoje nós estamos mais uma vez com uma grande honra nesse sábado lindo que o senhor nos concede. Frente a frente com a doutora Luísa Dias, a doutora do povo, está aqui mais uma vez no nosso programa. Gente, doutora, muito bom dia. Bom dia, Irlan. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio 104 FM. Doutor, desde já queremos te agradecer por essa parceria. Tem sido fundamental essas entrevistas que têm mexido com a mente do itaperonense. As pessoas não esquecem várias entrevistas que têm passado aqui. Namoro de contrato, temos que virar até famoso quando nós trouxemos aqui. E hoje, doutora, dando continuidade nessas áreas que têm sido tão, infelizmente, problemáticas em nosso meio, nós hoje vamos dialogar um pouco sobre casamento. E como isso funciona, doutora, acerca desse regime de bens? Existem alguns tipos? Explica pra gente, doutora. Então, Irlan, esse é um tema que sempre interessa a todas as pessoas, né? Porque é uma questão de relacionamento, né? É muito vivo na nossa vida. E sim, a gente tem alguns regimes de bens no casamento. Quando você vai se casar com uma pessoa, você pode optar ali por alguns regimes que vão definir como vai ser a administração do patrimônio desse casal durante o casamento. E também vai acabar ditando ali as regras no caso de uma separação, né, no caso de responsabilidade por dívidas, né, e também quando um desses cônjuges vier a falecer, também vai ditar ali como que vai ser essa questão da herança, né? Então é um tema muito importante e interessante da gente observar, principalmente aí para quem está se relacionando, para quem é noivo, né, e pretende se casar, tá? E a gente tem alguns tipos de casamento que seria legal. Tipos de casamento? Como é que isso funciona, doutora? Então, você já deve ter ouvido falar, né, de que existe casamento religioso. Sim. Né? Então, a gente tem 3 tipos de casamento que podem estar ocorrendo. O casamento puramente civil, né, que a pessoa vai lá no cartório, faz o casamento apenas no cartório, sem casar na igreja, tá? E esse casamento no cartório, ele confere plenos direitos e deveres, né, legais aos cônjuges. Temos também o casamento religioso com efeito de civil, que é quando você vai casar na igreja, mas também faz o registro desse casamento no cartório, né? Então, tem essa comunicação ali. E temos o casamento religioso sem efeito civil, quando você casa apenas na igreja, mas não faz o registro de casamento no civil, né, no cartório. E aí, apesar de ter, né, esse significado espiritual lá na igreja, né, na sua religião, ele não confere direitos legais aos cônjuges ali naquele momento, tá? Nossa! Essa comunicação. Assim, posteriormente pode vir até se configurar uma união estável, né? Mas no momento ali não tem esses direitos plenos ali conferidos pelo matrimônio diante do registro civil, tá? Caraca, doutora, mas então, tipo assim, é até interessante isso, porque a gente vê que tem algumas pessoas que passam realmente por esse estágio. Primeiro casam pelo cartório, depois querem ir para o religioso. Mas então, se a pessoa for só pelo religioso, legalmente não podemos caracterizar? Então, como eu te disse, ali não vai estar existindo diante da lei civil esse casamento, somente no religioso. Posteriormente, se essa pessoa quiser vir a se casar, poderá, né? Mas vamos supor que esse casal se separe. Ela vai estar com o estado civil solteira, diante da lei, tá? Nossa. E então ela teria que fazer um reconhecimento de união estável para estar tendo direitos ali a uma divisão de bens. Cara, isso no dia de hoje virou assim, é complexo, né, doutora? É complexo. Eu conheço pessoas, outro dia mesmo eu estava pegando uma prescrição de uma pessoa, aí do nada a pessoa mudou os documentos dela. Eu falei assim, cara, por quê? Num documento seu tá aqui, mas na prescrição tá de outra maneira. A pessoa falou assim, não, porque agora que eu casei, depois de mais de 30 anos, falei, Jesus! Então, realmente, mas doutor, explica pra gente, como funcionam esses regimes, então, esse passo a passo? Então, no nosso regimento pátrio, né, a gente tem 4 regimes de casamento. O primeiro que eu vou falar é o mais comum, que é da comunhão parcial de bens, né? É aquele regime que os bens adquiridos durante o casamento, eles são compartilhados entre o casal.
Então, assim, os bens que você tinha antes de se casar não se comunicam, né? Fica cada um na propriedade de cada um, né? Vamos supor, Irlan, que a gente vai se casar. Os bens que você tem antes da gente se casar são seus, apenas seus, não se comunicam comigo. O que é meu é apenas meu. Aí a gente se casou, né? E ficou lá o regime padrão, que é o regime mais comum da comunhão parcial, que a gente adquiriu durante o nosso casamento, aí sim vai ser de nós dois. E também fica excluído aí dessa comunhão de bens, os bens que vierem por herança ou por doação. Vamos supor que sua mãe venha a falecer e te deixe uma herança. Essa herança é apenas sua, não comunica com seu cônjuge, entendeu? Então, fica cada um na propriedade exclusiva aí dos seus bens, né? Mas na hora de uma dissolução de casamento, você vai acabar partilhando somente o que foi adquirido ali na constância do casamento. Doutor, mas me tirou a dúvida, então. Vamos para a primeira polêmica. Então, e aquela chamada golpe do baú, né? Que eu utilizava muito no passado. Então, ele legalmente pode dar ruim para algumas pessoas? Então, o que acontece? Esse regime de comunhão parcial, ele é meio que o automático. Se duas pessoas forem lá se casar e elas não manifestarem interesse em outros regimes, que seria o quê? A da separação total de bens ou da comunhão total de bens. E também tem um outro regime com um nome um pouquinho mais difícil, que é a participação final nos aquestos, né? Esses outros regimes, você precisa tá fazendo um documento antes para estar se casando neles. Eu vou te falar o nome desse documento. E aí, se você não se manifestar, eu quero me casar sob esse outro regime, vai ser na comunhão parcial de bens. Então, se você tá preocupado com o golpe do baú, aí você teria que estar fazendo, o documento é o pacto antinupcial. Você deveria estar fazendo esse pacto para poder estar prevendo outro regime, no caso da separação total de bens, entendeu? Nossa. E aí, só um adendo, esse regime da comunhão parcial é o que também vigora no caso de reconhecimento de união estável. Tanto se você faz uma união estável no cartório, ou se depois já da dissolução, né, daquela relação, você vai reconhecer em juízo que existe uma união estável, ela vai ser regida pela comunhão parcial, que só os bens que você adquiriu ali durante a união mesmo que você vai ter direito de partilhar. Nossa, isso é um pouco complicado, né, doutora? Eu vou falar um pouquinho disso depois, mais pra frente. Caraca! Mas, e como continua a sequência disso, doutora? Então, e aí, a gente falou aqui sobre a comunhão parcial de bens. Aí eu vou falar agora para vocês sobre o regime da comunhão universal de bens. A universal, como já diz, todos os bens se comunicam a partir do casamento. Tanto que você já possuía antes de se casar, como o que você vai possuir depois de se casar. Então, é tudo do casal. Antes e depois fica tudo junto ali, pertencendo ao mesmo casal. E isso também é legal a gente falar com relação a dívidas. Vamos supor, se o seu parceiro contrai alguma dívida, todo o patrimônio do casal fica responsável ali por essa dívida. Na comunhão parcial, que a gente falou primeiro, se você também tem esse problema com dívidas do seu cônjuge, né, fica respondendo ali também por essas dívidas os bens adquiridos na constância do casamento. Então, assim, o que você tinha antes, o que você herdou, você não corre o risco de pagar pela dívida do seu cônjuge com esses bens. Mas o que vocês adquiriram na constância do casamento, ainda que metade seja seu, vai estar ali também sendo responsável por essas dívidas, por pertencer também à outra parte. Nossa, então a pessoa do golpe do baú e pode estar dando um golpe no bolso, né? Contra ele, gente. É bem importante, assim, Caraca, você analisar, né? Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Pois é uma questão que é bastante importante você analisar quando você for se casar com alguém. E de estar pensando também, é óbvio que eu acho que ninguém casa querendo se divorciar. Então, é que eu ia te falar, mas esse tratado, isso é tudo orquestrado na hora do casamento? O juiz chama? Não, o importante é você combinar com o seu noivo, isso antes de casar, né? Qual regime vai se adaptar melhor para a realidade de vocês. Qual é também o objetivo de vocês nessa relação, né? Se vocês desejam mesmo compartilhar
da renda gerada ali em conjunto ou não, se cada um vai administrar o que ganha, o seu, ou se isso vai ser de todo mundo, né? São coisas que você tem que acertar ali com o seu cônjuge, o que você vai querer viver nessa união, né? E a partir dali, antes de se casar, vocês vão escolher esse regime. Porque se você escolhe um regime que não é o da comunhão parcial de bens, você precisa estar colocando isso num documento, como que vai funcionar. Né? Que é esse pacto antinupcial. Aí esse pacto que vai prever, vamos supor, se vai ser a comunhão universal de bens, quais bens que cada um possui, vai estar discriminadinho ali, tudo certinho, o que cada um tem. Se é pela separação total de bens, a mesma coisa. Irlan, você tem um carro, você tem uma chácara, você tem um iate, que eu sei que você tem. Aí vai estar descrito tudo ali falando, não, que esses bens pertencem exclusivamente, somente ao Irlan, né? A esposa, a futura esposa, não vai ter direito. Nossa. Então, você tem que estar decidindo isso antes de se casar, tá? Caraca. Então, assim, na comunhão universal de bens, como eu estava dizendo, tem esse pertencimento de ambos os patrimônios, um pelo outro, tá? Na separação total de bens, cada cônjuge ele vai manter a posse e administração exclusiva dos seus bens, tanto os adquiridos antes quanto depois do casamento. Então, cada um com o seu, entendeu? Vocês estão casados, mas cada um tem os seus bens, o que é seu, o que é da outra pessoa é da outra pessoa. Hoje a gente vê muito isso, né, doutora? Mesmo que não é tratado, né, mas a gente vê uma separação muito grande dos casamentos nesse início. Olha, eu tenho dois exemplos bem interessantes assim para contar para vocês. Um era o seguinte: a moça vinha de uma família mais abastada, mais rica, e os pais dela tinham muitas terras, né? E aí, quando ela foi se casar, o noivo dela não era tão bem de vida assim. Tava trabalhando, tudo direitinho, né? Mas não era tão bem de vida. E aí os pais dela ficaram preocupados dele tá meio que dando o golpe do baú nela, né? E aí os pais obrigaram a filha a se casar sob o regime de separação total de bens. Ou seja, o rapaz ele não tinha direito a nada dela, né? Porque esses pais se preocuparam o quê? Do patrimônio que eles tinham, né? E esse rapaz tá dando direito a esse patrimônio. E aí, o que aconteceu? Com o passar dos anos, esse cara ficou muito rico. Nossa. Muito rico e muito bem de vida. E a menina, o que aconteceu com os pais dela? Eles foram decaindo ali na situação financeira deles e virou o jogo. Aí, a partir daquele momento, foi um arrependimento. Por quê? Ela já não tinha mais direito a nada do que ele construiu. Né? Ele se deu bem ali na situação e ela se arrependeu de ter casado pela separação, porque aí ele, no final das contas, ele cresceu na vida, né? Ficou super bem, mas aí já tava separação de bens. Caraca. Gente, nós vamos pro nosso primeiro comercial, daqui a pouquinho vem muita coisa interessante por aí. Não sai daí, fica ligadinho. Bom dia, Brasil!